Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto deste dia 30, terça-feira, Atos 4, 13 e 14. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Este é um texto muito conhecido que fala da cura de um homem aleijado, exercida sob a instrumentalidade de Pedro, acompanhado de João. E esta ocorrência, ela foi muito questionada pelas autoridades judaicas. E estas autoridades chegaram a prender os apóstolos. Mas aqui, neste episódio, diante do Sinédrio, diante das autoridades locais, Pedro e João são questionados e eles dizem que eles eram homens iletrados e indoutos. É exatamente nesse ponto que eu quero parar, pensar um pouquinho. Tenho ouvido muita gente falar exatamente isso, porque isso está escrito na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, Ele permite que na sua palavra existam ideias e intenções humanas. É impossível para um ser humano normal, com todas as suas faculdades funcionando, a sua visão, a sua audição, o seu tato, com tudo isso funcionando, é impossível que um homem assim permaneça indouto e iletrado, passando 3 anos fazendo um curso com o maior mestre que a história já produziu. Por isso, quando eu leio e quando eu ouço pregadores dizendo que Pedro e João e os demais apóstolos eram iletrados, eles eram iletrados aos olhos dos homens, mas eles eram sábios e muito sábios, porque eles andaram com o maior sábio da história. Quando nós olhamos para outras pessoas que declaram, como Paulo, que declara que foi criado aos pés de um grande sábio da época chamado Gamaliel, por isso todos os respeitavam. Mas por que em relação aos apóstolos de Jesus, pescadores, por que em relação a esses homens não há o mesmo reconhecimento? Penso que há uma situação complicada, um desrespeito com a própria caminhada desses homens. Neste texto, por exemplo,
Pedro mostra todo o seu poder, toda a sua autoridade, todo o seu conhecimento. Mas mesmo assim, são chamados pelo Sinédrio de homens iletrados e indoutos. Não acontece diferente nos dias de hoje. Se você não apresentar um diploma de curso superior, se você não apresentar um diploma de pós-graduação, você é considerado indouto e iletrado. Não importa o que você faça, não importa o que você produza, o que importa é aquilo que você pode comprovar de que você estudou. Pedro e João e os demais apóstolos não eram indoutos nem iletrados. Eles eram sábios, porque eles aprenderam do próprio Jesus. Vamos respeitar as pessoas que aprendem com Jesus ainda hoje, porque Jesus não está presente fisicamente, mas ele está presente na pessoa do Espírito Santo. E ele ensina, e ele orienta, e ele torna a pessoa sábia, como eram sábios Pedro e João, embora não fossem reconhecidos pelas autoridades. Que esta terça-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.